Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Santos, escritor de ficção folclórica, e eu quero conversar com você hoje nesse workshop sobre ficção folclórica. Eu quero começar agradecendo imensamente o pessoal aqui do Festival de Literatura e de Cultura Urbana por essa organização, por essa oportunidade maravilhosa que a gente está tendo aqui na cidade de Suzano. É muito bom a gente ter eventos literários, ainda mais em um momento como esse que a gente está vivendo de pandemia, um momento complicado assim, a gente poder continuar consumindo cultura, valorizando os nossos artistas locais, valorizando o que é nosso. E eu quero agradecer também a você que está aí do outro lado da tela, assistindo, acompanhando, interagindo com esse festival, porque afinal a cultura só acontece de verdade junto com o espectador, junto com a espectadora. O artista monta alguma coisa, o artista trabalha essas ideias, mas a arte só se torna completa quando alguém consome ela, quando alguém dá significado para ela. Então, parabéns e obrigado para você que está aí do outro lado também. Vamos lá? Quero me apresentar melhor, como eu disse para você, eu sou o Rodrigo Santos, eu sou escritor de ficção folclórica daqui da cidade de Suzano. Eu tenho 33 anos, sou casado, eu tenho 2 filhas em idade escolar que me ajudam muito nessa ideia de escrever, nas ideias para trazer literatura, para pensar cultura. Então tudo que eu faço é muito focado também na minha família. Você vai perceber isso durante a palestra. Inclusive, eu estou falando que eu tenho 2 filhas e eu estou fazendo essa palestra aqui diretamente no quarto delas, porque é onde eu tenho uma organização melhor para conseguir falar com você. A nossa palestra, o nosso workshop, vai ser sobre ficção folclórica. E aí eu dividi ele em algumas partes, e aí eu gostaria de passar isso para você, como vai ser essa organização, para você também se preparar aí. O objetivo desse workshop é te mostrar as possibilidades de escrever histórias baseadas na nossa cultura brasileira, baseadas no nosso folclore. E a partir daí te dar ideias para você também fazer isso aí do seu lado. Eu dividi esse workshop em algumas partes, são elas. Eu vou falar primeiro para você sobre o conceito, o que é essa tal de ficção folclórica, de onde vem isso e o que isso tem a ver com a nossa forma de escrita, com literatura. Na segunda parte, depois que a gente tiver conceituado bem o que é ficção folclore, a gente vai conversar sobre o folclore e a imaginação, como que o folclore pode ser trabalhado na construção de histórias. Por fim, eu quero falar para você de 2 obras minhas, e aí eu vou falar um pouco de como foi o processo de construção delas, para você também ter as suas ideias para construir as suas. Então essa vai ser a organização do nosso encontro, da nossa conversa, do nosso bate-papo, ok? Bora lá! Começando pela parte número 1, que é o conceito da ficção folclórica. A palavra ficção folclórica, ela é muito recente. Esse termo é bastante recente. Ele foi cunhado pelo Andrioli Costa, do Colecionador de Sacis. Se você colocar no Google lá ficção folclórica ou colecionador de saci, você vai achar bastante materiais interessantes sobre o nosso folclore, principalmente com a ligação com os nossos tempos atuais, um estudo muito moderno sobre isso. E aí, ele chamou esse gênero de descrição de ficção folclórica e como que ele conceituou isso? Qual que é o conceito dado por ele? O Andrioli vai dizer que a ficção folclórica é um gênero ou um subgênero, uma parte da ficção especulativa. A ficção especulativa clássica contempla a própria fantasia, o terror e a ficção científica. E aí seria mais um braço que seria a ficção folclórica. O que é essa ideia de ficção especulativa? Pense em textos que transformam histórias do dia a dia, que transformam histórias que a gente já conhece em coisas muito mais fantásticas. Então, por exemplo, o terror. Como funciona o terror? O roteirista, o escritor, enfim, quem vai fazer a história, ele pega um monstro ali conhecido de alguma história, ou ele pega a ideia de um assassino, enfim, ele pega alguma coisa que já está no imaginário das pessoas e a partir disso ele vai construir a história dele, a história fantástica, a partir desse movimento que já é familiar para nós.
Na ficção científica, alguma coisa parecida. A gente pega a ciência, a gente pega algumas coisas que a gente conhece, reimagina elas e dá uma roupagem. Aí você tem lá Star Wars, por exemplo, né? Você tem essas criações. Na ficção folclórica, a gente teria uma coisa muito parecida, que seria pegar elementos do nosso folclore em si, histórias, mitos, lendas, enfim, um elemento do nosso folclore, da nossa cultura, hoje é uma cultura tradicional, enfim. Você pega esse elemento e desenvolve a sua história a partir daí. E aí é bem importante conceituar isso. Por que ela é uma ficção especulativa? Porque ela não é o folclore em si. Ela é uma história sobre aquele elemento do folclore. Então, para facilitar, vamos contextualizar. O que é folclore? Lembra, você estava lá na 7ª série, era o mês de agosto, e a sua professora pediu um trabalho sobre folclore. Você foi pesquisar, arrumou aquela cartolina bonita, e em algum lugar dela você escreveu que folclore é uma palavra que vem de 2 palavras inglesas, folk e lore, que significam conhecimento do povo. Lembra disso? Todo trabalho de folclore sempre tem essa definição. E é exatamente isso, o folclore é o conhecimento do povo, ele é constituído por meio da cultura, por meio das ideias das pessoas, e ele é espontâneo, ele surge exatamente do povo para o povo. E aí o povo no sentido, às vezes a gente pensa em povo e a gente se vê separado do povo, isso é estranho, né? Mas povo como povo, nós somos um povo, então é o conhecimento construído por nós. É importante pensar que folclore não é uma coisa que ficou lá atrás. Às vezes a gente imagina o folclore como uma coisa distante. Não, o folclore é o que é produzido por nós enquanto povo. É o nosso conhecimento e ele demonstra quem nós somos, a nossa identidade cultural. Isso é folclore. Ora, se eu pego um elemento desse folclore e eu escrevo sobre ele, ele deixa de ser espontâneo, ele deixa de estar sendo uma produção do povo, e ele passa a ser uma produção literária minha. Então, por isso, a ficção folclórica é especulativa. Ela especula sobre aquele tema, sobre aquele elemento, e cria uma história nova. Para quem é folclorista puro, isso vai parecer uma aberração. Inclusive, algumas vezes eu já levei críticas de folcloristas pelas minhas histórias. Porque a pessoa acredita que eu estou mudando, mexendo na história. E de fato eu estou mexendo na história, mas eu não estou criando um folclore novo. Eu não estou tentando enganar as pessoas sobre isso. O que eu estou fazendo é criando uma história sobre aquilo. E é muito interessante porque muitas vezes antes da gente ser exposto ao folclore como ferramenta de pesquisa, é preciso que a gente passe por uma iniciação. É preciso que algo chame a atenção da gente. E muitas vezes essas histórias de ficção folclórica fazem muito bem esse papel. Porque elas tornam mais palatável ou mais simples de entender os conceitos do folclore, porque eles estão ligados a uma coisa do dia a dia, a cultura pop. Por exemplo, quando eu comecei a escrever no Ensejar, a minha ideia era exatamente essa. Eu queria que as novas gerações tivessem gosto por pesquisar sobre folclore, sobre cultura nacional. E quando a gente for falar no último bloco aqui desse workshop, eu comento isso um pouquinho melhor com você. Então vamos deixar bem claro. A ficção folclórica, ela fala sobre folclore com o intuito de despertar interesse. Talvez você não tenha esse intuito muito bem definido, você só quer escrever. Mas esse é o caminho. A pessoa vai ler a sua história e, inevitavelmente, se ela gostar, ela vai querer saber mais sobre folclore, sobre aquela lenda que você trabalhou. Então é um trabalho muito interessante para a construção cultural, para a nossa identidade cultural. Claro, definido o que é folclore e o que é ficção especulativa, ficção folclórica. Então a gente vai passar para o próximo passo, para a próxima etapa desse nosso workshop, que é o seguinte, é o folclore e a imaginação. Eu disse para você que o termo ficção folclórica é muito recente. Ele foi utilizado muito recentemente para nomear esse tipo de texto. Mas a ficção folclórica em si, a literatura baseada no folclore, isso não é tão jovem. Quer ver? Vou te provar. Você já ouviu falar, em algum momento, sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo?
Provavelmente sim, não é? E aí eu vou te dizer que a história das reinações de Narizinho é de 1921. Ou seja, agora no ano que vem ela completa 100 anos. Existem outros escritores que também escreviam baseados no nosso folclore, mas o mais famoso deles, que acompanhou a infância de muitos de nós, é Monteiro Lobato, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso pro bem e pro mal. Pro bem de ter exposto a gente a muitas dessas histórias, ao Saci, a Cuca. Pro mal, porque muita gente acha muito infantilizado, e tem toda a discussão sobre a questão de Monteiro Lobato ter um texto que era preconceituoso, racista. Então, a gente tem muitas questões aí que podem ser debatidas. Mas eu quero me focar nesse momento na questão do texto que apresentava o folclore. Então, muitos de nós conhecemos elementos do nosso folclore a partir do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A partir desse conhecimento dado é que a gente ouviu falar de vários personagens. E a partir desse conhecimento dado pelo sítio é que a gente também foi procurando outros conhecimentos. Então é exatamente essa a ideia da ficção folclórica. Veja que não é novo. Esse pensamento não é novo. Mas em 2019, a obra do sítio, a obra de Lobato, passou a ser de domínio público. Ou seja, as pessoas podiam fazer interferências sobre essa obra. E aí surgiram alguns outros trabalhos sobre ela. Um que eu acho que ficou bastante famoso ali nos círculos de escrita foi um trabalho da editora Lura, uma coletânea de textos chamada O Lado Sombrio do Sítio, em que vários autores escreveram contos, inclusive o André Bianco, né, conhecido ali pelos gêneros dele de terror, né, a obra Os Sete. Eles escreveram algumas histórias imaginando um cenário muito mais adulto, muito mais assustador no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Surgiram outras obras, né, HQs steampunk, enfim, várias outras coisas baseadas na ideia do sítio. E é muito interessante isso, porque o sítio é acusado muitas vezes de ser extremamente infantilizado, e muitas vezes isso fez com que a gente imaginasse o nosso folclore sempre muito infantilizado. A gente pensa que folclore é coisa para contar para criancinha. E aí, de outro lado, quando isso se abriu, o pessoal usou para fazer uma coisa bastante adulta. Então a gente tem dois movimentos aí com o nosso folclore. Nenhum dos dois é inválido. Ao contrário, é muito legal. Você tem lá um trabalho com as crianças pequenas, você tem um outro trabalho ali com um público que gosta de alguma coisa mais forte, mais pesada. Mas a gente ainda tem um buraco aqui, ou uma falta, no meio. No meio ainda falta alguém, né, ou grupos de alguém que trabalhem isso. E aí a gente chega nesse ponto, de que o nosso folclore é muito rico, ele tem muito material, muitas histórias, então você vai ter aí Iara, Ipupiara, para você pensar histórias lá na água, você vai ter o Boto, você vai ter Gorjala, você vai ter Saci, enfim, a gente vai ter muitos mitos, muitas lendas que dão histórias fantásticas, né? Mapinguari, enfim, muitas. E essas histórias podem ser pensadas em vários tipos de narrativas. Você pode escrever no seu próprio estilo. E isso que é bastante interessante, porque é uma coisa que está sendo levantada. Você vê muitas pessoas mexendo com isso. Por exemplo, a Netflix lançou há pouco tempo uma série chamada Espectros. Uma série chamada Espectros, que acontece lá no bairro da Liberdade. Tem um pouco da mitologia local ali, né? Tem um conto japonês misturado, um pouco da história do bairro. Então é bem interessante. E ele tem uma roupagem ali meio norte-americana, né, na série, mas é bem legal, é bem bacana. E tem bastante da identidade daquele bairro. Aí a Netflix também está para lançar uma outra série chamada Cidades Invisíveis. Deu uma atrasada aí por causa da pandemia, mas é outra série brasileira também baseada no nosso folclore. E aí tudo isso mostra pra gente o quê? Saber que a Netflix está investindo nisso, saber que estão saindo livros sobre isso, vários materiais, mostra que esse é um gênero que está ganhando força, mas está bem no começo ainda. Então, se você entrar no meio disso, você vai ser um dos precursores. E aí, de novo, isso para o bem e para o mal. A gente que está escrevendo isso agora, somos os que estão criando caminhos com isso, né? Organizando um pouco essa ideia de como isso vai ser escrito,
fazendo essa parte da história. Mas, por outro lado, também é um gênero que, se você conseguir atrair leitores, você vai ser uma das poucas fontes que ele vai ter para esse tipo de gênero. Então, para quem gosta disso, é um prato feito, é um prato cheio, porque você consegue atrair pessoas que pensam como você para um mercado que não está saturado. Né? Muitas vezes as editoras dizem, né, que a fantasia está saturada, né, falam um pouco disso, e aí pensa que é um gênero dentro da fantasia que é relativamente novo aí. Tem toda uma discussão que ainda pode ser feita. Sobre essa questão de pegar a história e alterar ela, se a gente parar para pensar, a Disney faz isso muito. Talvez a versão que você conheça da Branca de Neve e dos Sete Anões ou da própria Cinderela não sejam as versões originais. Talvez você nunca tenha visto as versões originais desses contos. E a versão que você conheça seja a versão dada pela Disney. As minhas filhas, por exemplo, não conhecem a versão que eu conheço da Rapunzel. A história que elas conhecem é a história lá do filme Enrolados, né? Que, no fim das contas, acabou sendo uma história muito mais amarrada do que a que eu conhecia. E esse trabalho vem sendo feito já há muito tempo. Inclusive, o próprio folclore surge a partir disso. As pessoas vão contando histórias, as pessoas vão agregando esses conhecimentos. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Né? E isso vai ganhando uma roupagem ali, transmitindo conhecimento e tal. E é assim que surgem essas histórias. Então, essa ideia de reorganizar isso também não é nova. A partir daí, a gente pode pensar assim, nos nossos projetos, pensar em como usar esses elementos. Um exercício rápido aí para você, para mim aqui também, é a gente pensar um pouquinho sobre o que a gente conhece de folclore. Qual história que você ouviu na sua infância? Qual história que te marcou? Qual é a lenda que você conhece, que você tem aí com você, que daria uma boa história? Pensa um pouquinho nisso, rascunha no papel, né? Marca no papel algumas lendas que você conhece e como você recontaria essa história, como você mexeria nela. E aí, de novo, a ideia de que você não precisa pensar no folclore só como uma coisa lá de trás, e ele pode caber em vários tipos de narrativas. Por exemplo, o meu primeiro livro, Anicejara e a Pedra do Trovão, ele se passa antes do descobrimento do Brasil. É um país reimaginado, é um Brasil reimaginado lá atrás, muito antigamente, onde as criaturas místicas andavam no meio das pessoas e isso era comum. Essa é uma história. Eu tenho o meu segundo livro, O Em Volta da Fogueira, que nesse, como eu trago contos ali, nesses contos eu já imagino o folclore acontecendo nos nossos tempos. Eu tenho algumas histórias ali que você pode imaginar que estão acontecendo hoje. Então a gente consegue trazer isso também para hoje. Você pode pensar aí, por exemplo, no mito do Boto. E pensar numa história, num romance. Por que não um romance? Entre o Boto ali, conhece uma moça, vai para seduzir ela, mas acaba ele se apaixonando. Né? Imagina como é que seria essa história. A gente pode pensar aí num gênero de terror, né? Uma pessoa que vai se transformando em Mapinguari, né? Aquele monstro gigante que tem a boca na vertical. E aí, em algumas versões da lenda, eles são pessoas mais velhas que vão se transformando nele. Imagina, né? Essa pessoa se transformando ali num condomínio de prédios. Como é que ele vai lidando com isso? Ele vai se percebendo cada vez mais se tornando um animal. Como é que seria isso, né? Então dá pra gente pensar ali no terror. A gente podia pensar numa versão em que um mundo se fundisse entre o mundo das criaturas mitológicas, né, das criaturas folclóricas, com o nosso mundo atual. E essas criaturas começassem a surgir por aí. Como que a gente ia lidar com isso, né? Uma coisa meio à la X-Men, talvez, né? Imaginar um pouquinho disso. A gente podia pensar numa história mais investigativa também. Pego um dos personagens ali do folclore, coloco ele numa outra época, né? E coloco ele trabalhando isso. Um pouco como aquela série do Grimm. Enfim, perceba que você pode usar o seu estilo para dar essa roupagem e trazer a cultura, trazer a nossa cultura para dentro disso. Uma dica muito importante é pesquisar. Não vale ficar chutando qualquer coisa, né? Por exemplo, um exemplo bem bobo, né? Mas nas versões mais conhecidas do mito do Saci, ele tem uma perna só,
ele usa a carapuça, fuma um cachimbo ali, né? Eu tenho outras versões também, mas essa é a versão mais conhecida dele. Aí eu vou fazer um saci, e aí o meu saci não tem nada a ver com isso, né? Eu mudo ele completamente e eu só uso o nome saci. Se isso for feito de propósito, muito bem construído na história, ok. Mas se isso for feito ali meio na pressa, vai passar uma impressão de desleixo para o seu leitor, para a sua leitora, e isso não é legal. Então, é bem bacana a gente pesquisar a história, pesquisar de onde veio, entender um pouco ali dessa cultura, o que essa história traz com ela, né? Para a partir daí a gente criar a nossa história. Pensei agora, por exemplo, num romance bem legal, a história da mula sem cabeça, que surge a partir de uma mulher que namora com o padre, né? Imagina isso, né? Uma cidade ali, bem da época do descobrimento, né? Aquela moça se apaixona pelo padre da vila, se transforma na mula, e aí como é que ela vai ser desenfeitiçada, por exemplo? Enfim, a sua imaginação é quem manda, mas eu quero te dizer que não faltam meios de fazer história. E aí, a partir disso, né, com esse pensamento, eu quero agora te apresentar as minhas obras, te contar um pouquinho sobre o processo de como eu fiz, para talvez te inspirar a fazer as suas obras, tá? Então, primeiro de tudo, primeira dica que eu posso te dar para escrever é: não tenha medo. Não tenha medo, escreva. Muitas vezes a gente tem vergonha de apresentar as nossas obras. Eu, particularmente, sinto isso demais. Quando eu termino de escrever um texto, dá aquele medo de mostrar ele para os outros, porque ele traz muito do que eu tenho dentro de mim, né? O texto de um escritor, ele é muito do próprio escritor. Então a gente tem aquela vergonha, aquele medo, muitas vezes, de se expor, das pessoas não gostarem, de como vai ser a recepção disso. Então, a primeira dica que eu vou te dar é: mesmo que você tenha esse medo, se exponha, escreva, né? Tire as ideias, pegue as ideias que estão na sua cabeça, coloque no papel e mostre isso para alguém. Esse é o primeiro caminho. Vamos lá, falando em mostrar, vou mostrar para vocês. Esse aqui é Anicejara e a Pedra do Trovão. Esse é o primeiro livro que eu fiz. Como foi o processo de escrita desse livro? Essa história de Anicejara e a Pedra do Trovão estava na minha cabeça já desde antes de 2010. Eu trabalho com educação, sempre gostei muito de jogos, game, né, cultura pop no geral. E aí eu tinha muita vontade de fazer algo, eu queria fazer algo que juntasse essa nova geração, que fizesse essa nova geração se interessar pelo nosso folclore. Então eu tinha muito essa vontade. E aí, na época eu jogava muito God of War e tal, e aí eu pensei, eu quero fazer um jogo, e esse jogo vai fazer o pessoal se interessar pelo nosso folclore. Então, eu criei, durante algum tempo, eu criei um pouco do enredo desse jogo, imaginei as fases, e aí a Anicejara é totalmente baseado nessas fases. Se você lê o livro, quando você lê o livro, você vai perceber que a Anicejara vai passando de fase em fase até chegar no objetivo final dele, né? Então, a história saiu de um livro. Qual que seria a história de Anicejara? A história saiu de uma ideia de um jogo, de um roteiro de um jogo. E qual seria o roteiro, a motivação de Anicejara? Lá para o jogo eu tinha pensado no seguinte: Anicejara é um jovem que tem muita dificuldade de convívio com o pai dele é o líder da tribo onde ele vive, e no game ali, ele precisa salvar a tribo é protegida por uma pedra mística, a Pedra do Trovão, que foi um presente do deus Caramuru. Essa pedra perde a energia dela e o Anicejara é mandado em missão para poder falar com o Caramuru e recuperar a energia da pedra ou conseguir uma pedra nova. Essa era a temática do game. E aí, Anicejara sai da aldeia e na primeira tela dentro da floresta ele vai enfrentar ali curupiras, caporas, lobisomens, né? Ele vai chegar na floresta dos lobisomens, vai lutar ali com eles. E aí ele vai passando, né? Vai ter uma tela que ele enfrenta o Saci, em uma tela ele enfrenta a Yara, em uma tela ele luta com o Gorjala, vai ter a tela dele lá com o deus Caramuru. Essa é a ideia do game. Infelizmente, produzir um game assim não é tão simples. Eu fui atrás de algumas agências, cheguei a conversar em alguns casos, mas não foi para frente, não deu certo.
e essa ideia ficou guardadinha na minha cabeça. Minhas filhas nasceram, cresceram, chegaram na idade escolar e a gente começou a fazer uma coisa para estudar com elas. Teve uma ideia que era fazer projetos com elas, fazer projetos para poder ensinar conceitos para elas. Então, de 2017 para 2018, eu produzi com elas um joguinho de computador bem simples, Yara e o Tesouro do Fundo do Rio, e o Tesouro do Rio. A ideia era aqueles jogos de corrida infinita, a ideia era que a Yara recolhesse algumas moedas e desviasse de peixes e barcos, né? Era um joguinho bem simples, mas nesse jogo a gente conseguiu falar de programação, de lógica, física, cálculo matemático, um pouquinho da ideia de roteiro, então deu para conversar bastante com ela sobre isso, bem legal. De 18 para 19, a gente montou, o nosso projeto foi montar o livro. Então de 18 para 19, a gente monta um livro, e aí eu queria discutir no livro com elas o processo de escrita, roteiro, editoração, como que um livro vira um livro, né? Então registro na Biblioteca Nacional, na ISBN, então todas essas questões, como é que se faz uma capa, então eu queria discutir isso com elas. Esse foi o segundo projeto. O projeto que a gente fez agora de 19 para 2020 foi um programa de TV. A gente está aqui no meio da pandemia, tudo acontecendo, e se você é daqui de Suzano, já deve ter ouvido falar talvez, se não ouviu, foi montado um programa chamado Programa Cola Aí, que para trazer conceitos diversos sobre educação para os alunos que têm mais dificuldade de acessar via internet, que durante essa época de pandemia tiveram um pouco mais longe aí da escola, mas também os que estão mais próximos. Então, elas ficaram com um dos quadros desse programa, e a gente viu lá questões de como que funciona roteiro para TV, gravação, esse tipo de coisa. Então foi o projeto desse ano. Voltando ao projeto que interessa para a nossa conversa, que é o do livro. A ideia, qual foi a minha ideia? Eu peguei aquela história que eu tinha para o game e trouxe ela para o livro, né? Então, eu vou pegar a ideia de Anicejara e vou trazer para um livro. Mas, primeira coisa, as ideias para o jogo não funcionavam tão bem para o livro. Primeiro, no jogo, Anicejara, sozinho, funcionava bem. Por quê? Porque quem era a companhia do Anicejara? O jogador. Você ia jogar, ia se pôr no lugar de Anicejara e acompanhar ele na aventura. No livro, isso não estava funcionando tão bem. A história não casava, ficava um pouco estranho. Na época, eu estava jogando um jogo antigo, estava jogando ele de novo, um jogo chamado Shadow of Colossus. Depois, se você quiser dar uma pesquisadinha no Google, o protagonista dessa história ele não tem outra companhia humana, mas ele tem a égua, que é a montaria dele, e ela acaba sendo um personagem também no jogo por vários motivos, e acontece uma coisa em determinado momento, que eu não vou te contar para não dar spoiler, nem do livro, nem do jogo, e aí isso acaba mexendo muito com o jogador. Isso ficou na minha cabeça, que o que estava errado então em Anicejara era o fato de que ele estava sozinho. Pensei em o que seria uma boa companhia para ele, pensei na ideia dele ter uma montaria, um animal de estimação, mas achei que isso seria muito raso para a história, e aí tive a ideia de colocar um companheiro de viagem para ele. Então Anicejara já não iria mais sozinho salvar a aldeia, ele teria um companheiro de viagem. E um companheiro que tivesse aspirações diferentes dele, problemas diferentes dele e uma necessidade diferente dentro dessa viagem. Então, quando Anicejara é jogado para resolver o problema da aldeia, no livro é um pouco também diferente do jogo, ele não é escolhido, as coisas acontecem e ele acaba tendo que ir, ele vai junto com a Niara. E aí, Anicejara e Niara são muito diferentes. Anicejara nem ao menos respeita a Niara no começo disso. E aí, durante o caminho, a Niara tem o próprio caminho dela, a própria evolução. E chegou ao ponto de a Niara, em muitos casos, muitas pessoas que leram a história, ela roubou a cena. Inclusive, teve um caso bem interessante de uma pessoa que me disse que era um problema o livro se chamar Anicejara, porque era injusto com a Niara. Deveria se chamar Anicejara e Niara. E aí, com os dois na história, consegui dar mais ritmo para ela, e consegui em alguns momentos até mesmo separar os dois e ir contando o ponto de vista de cada um. Isso deixou a história mais dinâmica, mais rápida e um pouco mais próxima do objetivo que eu queria lá com o jogo. Então, mais uma dica aí para você. Quando você estiver escrevendo a sua história, pensa muito bem em como vai ser a construção dos seus personagens. O que os seus personagens vão agregar para a história. Qual é a jornada deles? O que eles estão
buscando, o que eles estão procurando naquele caminho. E aí, Anne Sejara sai, né, e vai enfrentar as criaturas do folclore, e aí elas não são apenas figurativas. O folclore ele acaba ficando muito presente, né, os mitos ficam muito presentes, e isso traz toda uma curiosidade para a história. Antes da pandemia, eu tive a oportunidade de visitar várias escolas, os professores liam os livros antes com os alunos e depois eu ia lá bater um papo com eles. Era muito interessante ver como lendas que nem estavam no livro também tinham chamado a atenção dos alunos. Eles tinham lido o livro, tinham ficado tão encantados pela nossa mitologia, pelos nossos mitos, pelas nossas lendas, que eles procuravam outros, imaginavam novas histórias com a mula sem cabeça, novas histórias com lobisomem. Então eles foram reimaginando esse folclore. Muito legal ver isso, porque eu vi muita pesquisa boa, muito desenho interessante, teve muita discussão muito maravilhosa. Então, de novo, esse é um caminho bem legal. Anne Sejara e a Pedra do Trovão foi feito totalmente independente. Então, eu vou dizer que eu tenho sorte, né? Tenho sorte de que a minha esposa é professora de língua portuguesa, o meu sogro é professor de arte, e eu trabalho um pouco ali com web designer também, então tenho algum conhecimento sobre isso. O que eu fiz? Escrevi o texto, li com as meninas, elas deram as opiniões delas, e a gente passou para a produção. Aprendi como é que fazia o registro, né? Na época o registro do ISBN era na Biblioteca Nacional, hoje ele está com a CBL, a Câmara Brasileira do Livro. Aprendi ali como é que se registrava, né? Fiz as marcações sobre isso. Ok. E aí a gente passou para a parte de produzir o livro, fazer o livro ganhar cara de livro. Minha esposa fez toda a revisão, o meu sogro fez a parte de ilustração interna, e aí eu fiz a arte da capa. Né? Eu peguei algumas imagens da internet, fiz uma montagem, colagem, editei e fiquei com essa capa. Mas, como eu mexo com internet, eu não mexo com impressão, e aí eu quero mostrar para vocês que a vida não tem só sabores, ela tem dissabores também. A vida do escritor independente. Porque aí a primeira versão de capa que eu fiz foi essa. Ficou muito escura. Ó, tadinho do Anne Sejara aqui, nem dá para ver ele direito. Então essa primeira versão acabou ficando desse jeito. Vou colocar elas aqui lado a lado para você poder ver. Tá um pouquinho de luz aqui, mas eu acho que dá para você ver. Não. Então a primeira versão ficou muito, muito, muito escura e ficou um pouquinho difícil de mostrar ela, de poder usar. Então tive que refazer algumas vezes, mas acertou. Então, vida de publicador independente, de escritor independente. Montado o livro, fui atrás de gráfica para imprimir. Achei o melhor preço aqui em Suzano mesmo. Imprimi uma quantidade pequena, imprimi 50 exemplares na primeira tiragem, vendemos, imprimi mais 50, vendemos, imprimi mais 50, estava vendendo, chegou a pandemia. Né? Aí coloquei ele no clube de autores, em sites da internet de autopublicação. Então você tem essa opção também. Como é que funciona essa autopublicação? Publicação sob demanda. Nesses sites você coloca o seu livro lá. Quando a pessoa se interessa por ele, ela faz uma compra, essa empresa imprime só aquele livro e entrega para a pessoa. Então você acaba não tendo custo de tiragem. Desvantagem disso, o livro fica um pouco mais caro, né? Porque imprimir um só, sempre um pouquinho mais caro. Não muito mais caro em alguns casos, em outros um pouco mais, tem que dar uma pesquisada. Mas essa é uma opção bem interessante para você que quer publicar seu livro, que pensa em publicar sua história. Peguei os livros também, transformei eles em e-book, fui lá, vi como é que fazia e tal, coloquei na internet. E coloquei na Amazon, no KDP da Amazon. Eu acho que esse é o caminho mais fácil de todos. Depois você procura lá no Google, KDP Amazon. Você vai ver lá, tem todas as explicações. E eles têm um software, inclusive, que pega o seu texto lá do Doc, o texto do Word, e você consegue organizar ele para ele virar um e-book e vender lá na Amazon. E aí a mesma ideia, é um e-book, a pessoa paga só pelo e-book, não tem custo de impressão. Você consegue ali de fazer um valor mais interessante, né, porque ele é só eletrônico, e você fica ali com um valor de 30% a 70% do preço de venda. Então é bastante interessante também. Para você que ainda não publicou, que tem as suas histórias na gaveta, considera isso aí. Autopublicação ou talvez publicar via e-book. São caminhos bem interessantes. Segundo livro, né, vamos lá, segundo livro que eu publiquei,
é o Em Volta da Fogueira. Esse aqui é o Casos e Contos Assustadores. Esse é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho mais fino e a ideia dele é diferente do Anicejara. Anicejara faz parte de uma saga. Esse livro que eu publiquei foi o primeiro. O segundo, se tudo der certo, sai agora em janeiro, né, segunda parte da história. No ano que vem, em 2022, no outro ano, a gente lança a parte final desse conto. O livro Em Volta da Fogueira, ele é uma coletânea de alguns contos que eu escrevi também sobre essa temática de folclore. Como eu disse, sou escritor de ficção folclórica. A maioria dos meus textos giram sobre isso, versam nesse universo. Mas ele surgiu bem no comecinho da pandemia. Bem no início da pandemia, a minha avó faleceu. E a minha avó era a grande contadora de histórias da família. Era ela que tinha toda essa habilidade de contar histórias. Era ela que era a pessoa que reunia a gente ali e mostrava esse universo fantástico. E a minha avó faleceu e isso foi muito marcante para mim e acabou fazendo com que eu internamente revisitasse, né? Pensasse ali nessas histórias, em quantas vezes eu ouvia ela contando, quando eu me reunia com os meus primos, com os meus vizinhos, e a gente brincava de contar histórias de terror um para o outro. Então tudo isso acabou marcando muito e eu pensei, bom, vou juntar alguns contos que eu tenho e vou fazer uma pequena coletânea a partir disso. E assim eu fiz, juntei esses contos, e aí eles têm uma roupagem bem diferente, né? Esses contos, eles trabalham muito mais no interior da pessoa. Como eu disse, eles acontecem em tempos diferentes, então você pode imaginar que ele está acontecendo agora. Eu tenho a história, por exemplo, de um homem infiel à sua esposa e os desdobramentos disso, como que ele vai ser punido por essa infidelidade. Eu tenho uma história de lobisomem, um lobisomem ali moderno caçando uma aluna de uma escola. Então, é uma história que poderia acontecer nos dias de hoje também. Eu tenho uma história de um pesquisador com muita vontade de ser reconhecido e por essa ganância dele, ele acaba colocando a vida de outras pessoas em risco. E também como que se lida com isso, com essa ganância, com essa questão, ódio, né, na história do lobisomem, fidelidade. Tem um conto que acabou sendo uma brincadeira, né, mas acabou dando certo também, que é a história de uma pessoa que vai para o mundo dos mortos e lá nesse mundo dos mortos ela vai ver um problema de quem não dá seta. Como é que isso funciona? É uma brincadeira com quem não dá seta, com quem não respeita ali as leis de trânsito. E tem uma história também que é um contador de história falando sobre a Mãe Douro, sobre aparições, falando sobre tesouros encantados. Essa história tinha muito a ver com as histórias que a minha avó e o meu avô contavam. E aí eu juntei essas histórias, essa roupagem, e aí eu embrulho, eu empacoto esses conceitos tão complexos, né, que eu estou dizendo, infidelidade, ódio, ganância, empacoto nessa história e entrego para o leitor e para a leitora. E aí é no olhar do leitor, é no olhar da leitora, é com o conhecimento de mundo que ele tem que ele vai interpretar o que essa história quer dizer. Eu tenho uma história ali fantástica, eu tenho um lobisomem, eu tenho um espírito que aparece, eu tenho sereia, eu tenho seres fantásticos ali no meio dessa história, mas encapsulado ali eu tenho conceitos muito humanos. E aí o leitor, a leitora, ele abre aquilo e ao ler o conto, ele vai dar o significado dele. Não é o mesmo significado que eu tive quando eu escrevi. Então eu tenho muito orgulho desse trabalho, né, do Em Volta da Fogueira. Eu gosto muito dele, mas ele é mais adulto, né? Então se o Anicejara é infanto-juvenil, o Em Volta da Fogueira eu deixo ali para o pessoal que tem mais de 14 já, porque tem toda essa discussão. Mas, de novo, para te mostrar que é possível trabalhar o folclore com outras linguagens, com outras roupagens, né? É possível trabalhar essa ideia do fantástico também. A gente está chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo, da nossa conversa. E aí, como que foi o processo de publicar esse livro Em Volta da Fogueira? Como é que foi a publicação dele? Te contei um pouco do Anicejara, um pouco do Em Volta da Fogueira. O Em Volta da Fogueira eu pensei ele como um e-book mesmo. Então, eu montei ele em toda a estrutura de e-book. Foi o primeiro que eu coloquei lá na Amazon, né? Vi como é que funcionava na Amazon também.
fiz esse teste, coloquei ele lá, e aí só agora, há pouquinho tempo, eu usei a impressão da Wiclap, que é uma empresa que faz aquela publicação sob demanda, então só agora que eu imprimi o livro para ver, até porque eu não estou vendendo o livro físico, eu pessoalmente, durante a pandemia, para evitar, né, ir no correio, esse tipo de coisa, então evitei esse tipo de venda, então coloquei ali para vender os livros. Primeiro pensei neles como e-book. E é bem interessante porque talvez a própria pandemia tenha trazido isso, mas a procura por e-books também foi muito maior. Então, talvez se eu tivesse feito isso lá no começo, quando estagiário, não tivesse repercutido tão bem. O Em Volta da Fogueira tem um número bom de leituras ali na Amazon, bastante gente viu. Ele acabou ficando bem conhecido até em alguns meios, né? Por causa disso, dessa facilidade que a gente tem com o livro com formato de e-book, com formato digital. Eu espero que a partir dessas experiências, a partir dessas falas, você tenha conseguido ver as suas ideias aí ganhando corpo. Então eu quero recapitular com você, para a gente finalizar, o pensamento disso, né? Como que isso tudo se casa, né? Primeiro de tudo, é a ideia de que a ficção folclórica tem ganhado muito corpo, tem ganhado muita visibilidade nesses últimos anos. E é um gênero que não está saturado ainda. Então, meu convite para você é: considere seriamente escrever sobre esse tipo de gênero. Considere seriamente trazer esse tipo de narrativa para suas histórias. Por exemplo, na ficção, a gente tem muitas histórias fantásticas sobre a humanidade, mas ali focadas na Idade Média, um pouco falando sobre cavaleiros, lutas de espada, que são histórias fantásticas, mas com a roupagem que é europeia. Considere fazer histórias, ou lá de trás, ou daqui do nosso tempo, ou contemporâneas, ou futuristas, que tragam essa roupagem para a nossa cultura, elementos da nossa cultura, que falem um pouco sobre essa brasilidade. Eu não quero lançar um movimento de brasileirismo, não é isso, mas considerar que a gente, enquanto escritor, pode também contar um pouquinho da nossa cultura. Nada contra trazer elementos de fora também, mas é um lugar diferente ali, é um lugar de escrita diferente que pode ser muito interessante e não está saturado. Pensando nisso de escrever futuro, há um movimento também chamado de Cyberagreste. Sabe Wakanda Forever, né? A ideia da Marvel ali, de você pensar um país africano, né? Tem essa ideia de futurismo, né? Afrofuturismo. Você pensa num país africano com muita tecnologia ali escondida, né? Aí, a partir daí, o Pantera Negra, toda aquela ideia. Então, imagina a mesma coisa dentro do agreste nordestino brasileiro. Você imaginar aquela região com uma questão muito forte na tecnologia. Então, talvez reimaginar o cangaço com toda essa tecnologia, né? Um lampião tecnológico ali. Tem um game que está para sair, o pessoal está produzindo, em que a gente vai ter o lampião verde. Então, toda uma questão dessa magia, né? Dentro desse universo tão nosso. Então, trouxe vários elementos tipicamente nordestinos para compor esse universo. A partir dessas experiências, né, desses pensamentos, você construi o seu universo, né, um universo novo, um universo que vai entregar para as pessoas coisas que são muito familiares, a pessoa pode se ver ali, ela pode ver a história da família dela, mas também ao mesmo tempo coisas que são novas, que só o seu universo, só a sua escrita consegue entregar. Então, essa é a primeira ideia. Considere utilizar a ficção folclórica dentro dos seus escritos, no seu jeito de escrever, na sua identidade de escritor. Segunda coisa que eu quis te trazer foi a ideia de publicar, se aventurar a publicar se você não publicou ainda. É se expor realmente, né? Eu falei lá bem no comecinho dessa última parte isso. Se expõe, pega o medo, guarda ele, né? Pega ele pelo braço e corre com ele lá para se expor. Então, se você tem boas ideias na sua cabeça, escreva elas, esse é o primeiro passo. Tira da cabeça, põe no papel, porque senão não vira livro. E segundo, considere publicar essas histórias. E aí você tem vários meios de publicação. A gente tem o meio tradicional, que é enviar a sua história para uma editora, para ela poder fazer essa publicação.
E pode ser que você consiga por esse meio, por que não? Então, esse é uma tentativa. Mas você tem outros meios. Você tem as editoras prestadoras de serviço. Você entra em contato com uma dessas editoras, ele vai te cobrar um valor para montar todo o seu livro e fazer uma tiragem. E aí você tem a sua primeira publicação. Você pode fazer as suas publicações por autopublicação, como eu fiz. Então você ir atrás de todos os processos. Você pode fazer essa publicação sob demanda. Monta todo o seu livro, aí você mesmo fazer, ou você pode contratar alguém para fazer essa parte de design para você, e coloca ele numa plataforma de publicação sob demanda. E as pessoas vão comprar conforme você for anunciando. Você pode fazer em formato de e-book, para diminuir custos também. Contrata alguém, ou você mesmo faz o design, faz aquele formato, coloca lá seu e-book online e começa a vender. Então, assim, hoje você tem muitas ferramentas, muitas possibilidades para publicar o seu livro, publicar a sua história. E a sua história ela é só sua. É você que precisa escrever ela. Com certeza, se a gente bater um papo agora sobre as ideias, eu falei várias ideias de texto agora há pouco, né, envolvendo folclore. Se eu escrever a história, se você escrever, elas não vão ser iguais. Então, publique as suas histórias. O mundo precisa conhecer essas histórias que estão aí dentro de você. Então, esse é o segundo conselho. Primeiro, recapitulando, a gente considerar seriamente utilizar os elementos do nosso folclore na nossa escrita. O segundo, ter coragem de publicar. E aí, a última parte agora para a gente finalizar, falando sobre isso de publicar. Às vezes a gente acha que vai ser muito difícil. E aí você pensa, mas eu vou publicar o livro e como é que eu vou fazer para vender? Vou te contar a minha experiência. Começa vendendo pelas pessoas próximas a você, família, amigos de trabalho. Vai anunciando nas redes sociais, vai colocando o seu trabalho à mostra e vai aparecer gente, vai aparecer pessoas que se interessam por esse tipo de trabalho, pelo seu estilo de escrita. Vai trazendo essas pessoas e vai fazendo o trabalho. A gente tem a ilusão de que se a gente for publicado por uma editora tradicional, no modelo de entregar lá, a editora vai fazer da gente um best-seller. E assim, a editora vai fazer um grande trabalho. É lógico que se você fizer por um modelo de edição, que a editora vai fazer a venda, você vai ter todo um suporte lá. Mas mesmo assim você vai ter que conquistar leitores. Né? Pensa em quantos livros você leu porque você gosta do escritor. Você gostou do estilo dele e você comprou outro e outro livro. Então, esse trabalho de fazer o nosso próprio marketing, esse trabalho de fazer com que as pessoas nos conheçam, de expor o nosso trabalho, é um trabalho próprio do autor. Não tem jeito. Você vai precisar fazer ele tanto numa publicação tradicional como editora, quanto lá na outra ponta com e-book. Não importa o formato que você escolher. Mas você vai precisar se expor. Vai precisar dar a cara a tapa, ou dar o seu livro a tapa. Né? Não tem jeito. Se a gente não colocar o livro para as pessoas verem, ninguém vai comprar, ninguém vai ler, ninguém vai dar opinião nem ruim, nem boa. E ele não vai virar um livro. Porque como eu falei para você no começo, a arte só é arte lá junto com o espectador. Um livro só é um livro se alguém lê ele. Alguém precisa ler aquele livro para ele ganhar esse corpo, para ele funcionar. Agradeço você pela sua paciência, agradeço você por ficar aqui comigo nesse momento. Espero de coração que você tenha tido muitos insights durante essa conversa, que você tenha pensado aí nas suas histórias e já pensado seriamente em começar a escrever para publicar. Você tenha o seu norte aí na sua cabeça de como você vai fazer isso. Te desejo boas histórias, tanto para ler quanto para escrever. Muito sucesso e a gente se encontra por aí numa próxima. Eu sou o Rodrigo Santos, escritor. Você me encontra nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, na internet, no meu site, exatamente com esse nome. Rodrigo Santos, escritor. No YouTube esse é o canal, no Instagram também a minha página e o meu site, rodrigosantosescritor.com.br. Se você tiver alguma dúvida, quiser continuar esse bate-papo, é só me chamar e a gente continua conversando, tá bom? Tudo de bom? Até a próxima. Agradeço mais uma vez ao pessoal do festival, à organização. E é isso aí, gente. Vamos fazer a cultura acontecer. Até a próxima. Tchau!